Olá, eu sou a professora Vivian Fiore e hoje vamos tratar sobre pluralidade cultural, educação e políticas públicas no Brasil. Então, quando falamos de cultura, né, cultura brasileira, será que existe uma única cultura brasileira? Então, a maioria dos autores é de acordo que, na verdade, no Brasil, no território brasileiro, a gente tem multiculturalismo, uma pluralidade cultural, uma variedade de culturas, né? Sejam culturas regionais. Então, se você pega, por exemplo, um nordestino do sertão, né? Ele tem todo um hábito, um jeito de ser, uma forma de se expressar, né? Alimentos que são mais peculiares. Se você comparar com um gaúcho, por exemplo, é muito diferente, né? As expressões. Então, a gente tem várias regiões com culturas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, também é verdade que a gente tem algumas coisas que são específicas, muito características da nossa cultura e que nos diferencia de outros povos. Então, você fala assim, o alemão é diferente do brasileiro. Diferente por quê? Porque a gente fala português, né? Ou pelo menos a maior parte da população que está dentro do território brasileiro fala português, né? A gente tem alguns hábitos, por exemplo, preferências de gostos, de gostar, por exemplo, de futebol. Boa parte da população, mesmo que não goste, a gente reconhece o que é aquilo, né? Então, isso faz parte da nossa cultura, né? A mesma coisa de algumas crenças, algumas religiões, né? Que vieram com os africanos, né? Que vieram para o Brasil e que depois foram transformadas até no Brasil, né? A gente também reconhece. Então, quando alguém fala de candomblé, alguém fala de umbanda, né? Mesmo que você não seja daquela religião, alguns aspectos dela você reconhece, você sabe. Talvez um japonês não saiba nada sobre isso, a gente conhece, né? Então, você sabe que tem um terreiro, você sabe como normalmente são feitas as práticas daquela religião, ainda que você não conheça profundamente. Então, tem alguns aspectos que nos faz, né, pensar numa cultura brasileira. Mas, ao mesmo tempo, pensando que há uma diversidade, né, de grupos, de etnias, caso dos indígenas. Então, a gente tem imigrantes, né, que vieram ao longo da história do Brasil, alguns mais recentemente. A gente tem uma diversidade regional também muito grande e, portanto, a gente pode dizer que temos culturas no Brasil e não apenas uma única cultura. Ao longo da nossa história, né, a gente teve também um processo muito grande de miscigenação racial, né? Então, os portugueses vieram para cá, católicos, não é? Trouxeram jesuítas e encontraram o quê? Povos indígenas aqui, de diferentes etnias, não é? Que no primeiro momento eles chamaram tudo de índio, e que é uma expressão equivocada. É importante sempre lembrar que, na verdade, a gente tem uma diversidade de grupos indígenas falando línguas diferentes, com costumes diferentes. Muitos desses grupos indígenas, não é? Foram sufocados, foram catequizados, porque os portugueses e jesuítas achavam que eles tinham que se tornar cristãos, né? Ao mesmo tempo, depois vieram também negros, né? De diferentes também culturas, né? Também foram chamados de negro. Aí você fala assim, um negro. Sim, mas culturalmente, né, fisicamente, ele tem a pele negra, né? Tem algumas características físicas do biotipo, mas culturalmente era muito diverso, né? Então, você tem vários grupos que vieram. E depois vieram também os europeus, né? Além dos portugueses, outros europeus, mais no final do século XIX, né? Italianos, espanhóis, alemães, né? Poloneses depois. Então, a gente tem uma miscigenação desses diversos povos, tanto do ponto de vista físico, né? Quanto também uma mescla, né, dessas culturas, né? Citando um exemplo, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem uma escola de samba chamada Vai Vai, que fica bem num bairro chamado Bexiga, que é um bairro considerado bairro italiano, assim, que tem hoje cantinas italianas e que no passado tinham negros lá. E os negros, e a escola de samba está lá por isso, né? Era um quilombola, era uma área que os negros se refugiavam. Então, você tem uma mescla aí de cultura, né? Então, isso é importante perceber na história do Brasil, né?
essa diversidade e essa miscigenação. Em relação aos povos indígenas, né, nós tínhamos, por exemplo, povos tupi, né, guarani, que eram esses que viviam principalmente no litoral do Brasil, que era onde os portugueses chegaram primeiro e ocuparam, né, de uma forma maior. Os portugueses tiveram que aprender, e os jesuítas, primeiro a língua tupi, para depois catequizar os índios, né? E essa língua, então, era muito falada até o século XVIII, era a língua mais falada no Brasil, era tupi, mais do que português. Aos poucos, né, esses indígenas, muitos deles morreram, né, até por questões de doenças, quando os europeus chegaram, né, eles não tinham anticorpos para as doenças que os europeus traziam, e também a questão cultural, né? Então, aqueles grupos que ficaram mais distantes, no caso da Amazônia, do Centro-Oeste, né? Essas áreas, a gente ainda tem um número muito maior hoje de grupos indígenas, né? Falando línguas diferentes, né? E só no século XX é que, nos anos 50, 60, os governos estavam interessados em ocupar a Amazônia, e aí, primeira vez que se fez, né? Se criou um território indígena. Claro que os indígenas já estavam lá, né? Eles já tinham território, mas não havia essa formalidade, né? Então criaram, né, territórios formais para os indígenas viverem. Então, alguns lugares desses isso é respeitado, mas a gente tem muita disputa na Amazônia, né, de terra, e acaba também tendo problemas para esses diferentes grupos indígenas, né? Já os negros, a gente também tem uma origem bastante diversificada, né? Então, se vocês olharem no mapa, se você olhar no mapa, você vai ver que na parte, por exemplo, ocidental, onde hoje seria a Nigéria, Daomé, né? Essa antiga Daomé, essa região do oeste da África, veio muito africano escravo para a Bahia, principalmente, né? Então, quando você, não sei se vocês perceberam isso, mas para quem conhece Rio de Janeiro e Bahia, tem uma diferença até física, né, dos negros que são baianos e dos negros que são cariocas, né, da cidade do Rio. Assim como também a questão cultural, né? Então, os negros que vieram dessa parte próxima à Nigéria ali, né, eles é que trouxeram a cultura, chamada cultura iorubá. E o iorubá, eles acreditavam em orixás, né? Então, daí que evoluiu no Brasil para a religião que a gente chama de candomblé, né? O candomblé é uma religião um pouco africana, um pouco brasileira, né? Na qual as pessoas têm, para cada santo, para cada orixá, eles colocam um santo da Igreja Católica. Isso era uma forma de disfarçar, né, essa crença que era africana, né? E como os portugueses não permitiam, então eles falavam, olha, esse orixá é o santo tal dentro da Igreja Católica. Então fazia o que alguns autores chamam de sincretismo, mas é uma matriz muito mais africana do que branca europeia, né? Então a cultura é muito variada, mas também dessa área ocidental vieram povos islâmicos, né? Negros islâmicos. Então a gente tinha uma variedade muito grande, né, de grupos, de culturas, né, que acabaram influenciando um pouco no Brasil na questão da religião, da alimentação, algumas expressões que a gente usa, né, que são palavras, caso do samba, por exemplo, que é uma palavra que vem lá da África, né? Então, alguns termos usados, algumas expressões, algumas formas de ser, de se vestir, né, que vieram e que ficaram um pouco, eu diria, mais na Bahia do que em outros lugares, assim como em São Luís também, né, tem uma territorialidade negra, né, de antigos escravos muito grande. Então, como a gente falou, né, a questão da religião é bastante variada e existe ainda, infelizmente, no Brasil, né, um racismo. Então, quando a gente fala racismo, a gente está falando de questão racial, física, né? De pessoas que, infelizmente, né, são intolerantes com outras pessoas por conta da cor da pele, né? A gente pode dizer que o Brasil, o Brasil é uma democracia racial, né? Isso é muito difundido, às vezes até outros países falam, o Brasil não tem racismo, mas quem convive aqui no cotidiano sabe que, infelizmente, né, muitos negros são preteridos em relação à questão de alguns tipos de emprego, né? Do ponto de vista social, ainda muitos negros ainda não conseguiram ascender socialmente. A gente tem ainda algumas pessoas, né? Até hoje nas redes sociais, infelizmente, muitas pessoas também que se mostram racistas.
E também um preconceito cultural, às vezes, né, com o jeito de ser da pessoa, com a religião, né? Não existem só negros que são do candomblé, a gente tem negros no Brasil que são católicos, são protestantes e alguns também do candomblé, né? Ou da Umbanda. E aí tem algumas pessoas que têm preconceito, né, em relação a isso. É importante a gente dizer que é proibido isso, né? Todo tipo de racismo é proibido. Né? E houve uma mudança no Brasil muito grande, né, em relação à cultura brasileira, em relação à chegada dos imigrantes europeus, italianos, alemães, né, que começam a chegar no Brasil depois de 1850. Né? Então, depois de 1850, houve uma lei de terras no Brasil. E o governo brasileiro estava preocupado por quê? Porque já sabia mais ou menos que ia acabar a escravidão. Né? Já tinha, mesmo em 1850, ocorreu um fato importante, que é o fim do tráfico de escravos. A gente não podia mais comprar escravos novos vindos, né, de outros lugares. Então, já sabia que uma hora ia acabar a escravidão. Eles criaram uma lei de terras para que os negros não tomassem posse das terras. Né? Então, a partir daí, a terra poderia ser comprada, mas os negros não tinham condições, porque tinham acabado de ser escravos, não tinham condição de comprar. Né? Então, nós criamos aí também uma lei para dificultar. E os imigrantes chegando, né? Então, os imigrantes foram mão de obra, né, no lugar dos escravos, dos antigos escravos. Né? Então, os italianos, os alemães vão ser agricultores, né? No estado de São Paulo, na província, chamava província, depois virou estado, e também no sul do Brasil. Mas no sul do Brasil eles ganhavam terras, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, o sul foi o lugar que mais se desenvolveu, mas é diferente porque eles recebiam terras, porque o governo queria povoar o sul do Brasil por conta dos problemas políticos, geopolíticos com os países vizinhos, né? Então, os europeus vieram para isso. Foram importantes, não é? A gente tem tradições culturais aí, algumas cidades... por exemplo, o caso da cidade de Joinville, que está aqui nessa imagem, né, que é uma cidade tipicamente alemã, né, é uma cidade tipicamente alemã. É uma cidade que tem, até nas características das casas, né, das construções, a cultura alemã. Você vai aos restaurantes, né, tem muita comida alemã, você vê muita gente falando em alemão. Né? Então, nessas cidades do sul, ocorre uma coisa que é muito peculiar do sul mesmo, que é alguns lugares que as pessoas falam muita outra língua, né? Falam muito alemão, estudam em alemão, a escola é português e alemão, né? Em algumas cidades, por exemplo, Santa Catarina, né? No Rio Grande do Sul, isso acontece. Então, é muito peculiar, né? Muito diferente, né? Assim como também os japoneses. Os japoneses eles vieram mais no século XX já, né, para o Brasil. Então, começo do século XX, depois em 1924, a maior parte veio nessa época, e vieram também trabalhar na agricultura, no estado de São Paulo, foram alguns para a Amazônia, né? Também para o Paraná, trabalhar no café. Eram agricultores e depois muitos também começaram a morar nas cidades. Então, você vai em Curitiba, tem bastante, você vai em São Paulo, tem bastante, como é o caso dessa imagem, né, do bairro da Liberdade. A gente não tem mais, por exemplo, no bairro da Liberdade, tantos japoneses morando, mas tem muito comércio, né, tanto japonês, chinês, coreano, né, asiático. Eu diria que o bairro da Liberdade é um bairro multicultural. Né? Você vê várias pessoas falando várias línguas, você passa nas lojas, né, escrito em outras línguas. Então, é muito interessante, né, essa característica da variedade cultural que você tem, né, em algumas dessas cidades brasileiras. Finalizando, né, essa unidade, é muito importante a gente pensar que a gente tem essa variedade de culturas no Brasil, né, essa diversidade, e que é fundamental respeitar, né, tanto do ponto de vista racial, né, quanto do ponto de vista cultural as outras pessoas. Né? Então, tem, por exemplo, essa lei chamada Lei Afonso Arinos, que foi uma primeira lei importante em relação ao racismo, né, que é proibida no Brasil, é crime, né, você fazer alguma coisa que tenha cunho racista. Você pode ser processado e preso, né, porque é um crime. Então, é importante que, para além de perceber que é crime, as pessoas comecem a perceber que é fundamental você reconhecer o outro, né?
a outra cultura. Você não precisa concordar com a outra cultura, não precisa ser igual a outra cultura, não é? Basta respeitar, né, as diferenças de religião, as diferenças, né, culturais, os hábitos, o jeito de ser, o sotaque, não é? Respeitar a outra região. Às vezes a gente tem preconceitos contra Nordeste versus Sudeste, o Sul contra o Norte, né? Essas coisas são todas muito bobagens. Enquanto pessoa, é importante a gente respeitar o outro, né? E existe no Brasil, inclusive, um estatuto da igualdade racial, né? Uma lei também que coloca essa questão, né, como fundamental, esse respeito, né, à cultura do outro num país, convenhamos, né, que tem miscigenação, que tem uma diversidade cultural, que é multicultural, portanto. Então, a educação, né, é fundamental, essa educação voltada para a compreensão do outro, como diz o Edgar Morin, né, que é um geógrafo, um sociólogo. Ele fala dessa importância, né, do reconhecer o outro, né, e, portanto, diminuir, não é, essa questão do racismo, dessas expressões, às vezes, que a gente utiliza, né, que são preconceituosas, começar a repensar, não é, ter uma nova conduta dentro do mundo, né? Então, educar, né, para essa mudança é fundamental. Então, finalizando essa unidade, né, é importante registrar e reiterar que no Brasil a gente tem uma diversidade cultural de povos indígenas, de várias culturas dos africanos que vieram e seus descendentes, né, dos vários grupos imigrantes que aqui vieram, né, tudo isso virou, né, um pouco a cultura brasileira e também, ao mesmo tempo, as culturas que existem em cada das regiões do Brasil, nas grandes cidades, com seus imigrantes fora, inclusive de fora do Brasil. Então, respeitar essa diferença, né? Reconhecer a diferença e respeitar é fundamental. Então, finalizando essa unidade, eu peço-lhes muita atenção na leitura do material teórico, né? Nos exemplos que são dados, nos períodos, nas histórias que são contadas, e até logo.